A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Nós somos da Igreja Santidade e Arrependimento. Glória a Deus. Meu irmão, eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para vocês, para testificar o meu testemunho do que aconteceu na minha vida. Aqui está a irmã Creonice, que é minha esposa. A paz do Senhor, irmãos. Então, meus testemunhos aconteceu quando eu era muito jovem. Eu morava com meus pais e meu pai comprou uma bicicleta e eu fiquei tão feliz por ter essa bicicleta e um amigo meu, um colega meu, me chamou para dar umas voltas. Aí nós fomos lá num bairro Serra, na casa do irmão desse amigo meu. Aí quando a gente estava vindo embora, ele pegou lá, tem um morro enorme que é chamado como Curva da Morte. Aí ele desceu na frente e eu desci atrás sem frear a bicicleta. Quando chegou nessa Curva da Morte, a gente trombou, o guidão da bicicleta trombou um no outro e eu caí e tive um acidente. Nesse acidente, eu furei meu braço com uma brita, que era enorme, furo meu braço pontudo, entre o tendão e uma veia, a artéria. E eu ralei meu queixo, que foi todo ralado, chegou na carne branca, ralei o peito, ralei a palma da minha mão, ralei meu braço esquerdo, da altura do músculo até a mão, ralei até chegar na carne branca. Abaixo, na altura do meu umbigo, teve um buraco também, que deu. No meu calcanhar esquerdo teve a coroa da bicicleta, furou ali. Meu joelho ralou todo também. E aí, meus irmãos, eu levantei pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e meu braço esquerdo, meu braço direito estava torto. No momento eu achei que tinha quebrado, mas eu consegui voltar no lugar. E quando eu fui no médico, eles testificou que chegou a trincar. Aí eu fui para a casa desse irmão, com a roupa toda rasgada, sangrando, pingando sangue para a rua fora. Chegando lá na casa desse irmão de um colega meu, ele pôs eu para tomar um banho lá, para ver se limpava um pouco o sangue, e o sangue não parou de escorrer. Ele não tinha como me socorrer, que ele não tinha moto nem carro. Mas aí apareceu, pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, um colega dele de moto, que foi onde que ele me socorreu, me levando para o João 23. Aí, meus irmãos, quando eu retornei para minha casa, todo enfaixado, como se fosse uma múmia daqueles filmes, quando eu retorno para minha casa, minha mãe chega lá, me vê, ficou totalmente desesperada. Aí, na primeira noite que eu dormi na casa da minha mãe depois desse acidente, eu dormi numa cama de casal. Eu dormi na beirada, ela no meio e meu pai na outra beirada. E eu tive um sonho nessa noite. Eu sonhei que tinha um cara com aquele chapéu rodado, tipo aquele chapéu de cavaleiro preto, e com a capa preta e um terno preto. Esse cara estava batendo na porta da casa da minha mãe, chamando. A porta da casa da minha mãe tinha uns vidros transparentes, se chegasse alguém diante dessa porta, dava para enxergar do lado de dentro. Aí quando eu acordei desse sonho, que eu olhei para essa porta, esse cara estava lá, batendo. Aonde esse cara atravessou a porta, passou do meu lado, do lado da cama no quarto, e atravessou a parede do quarto para fora. Eu não tive reação enquanto eu estava vendo isso, mas depois que ele atravessou a parede para fora, que eu consegui ter reações no corpo, foi onde que eu dei um grito tão grande que acordou todo mundo da casa, chegou correndo, perguntando o que aconteceu, o que eu tinha visto, e eu falei para eles. Aí, meus irmãos, com o depassar do tempo, eu era solteiro nesse momento, aí eu conheci uma pessoa e fui morar com essa pessoa, aonde que essa pessoa, ela era serva do diabo, meus irmãos, porque ela servia a macumba, o candomblé. E foi onde que eu cheguei neste lugar que eu comecei a se envolver com essas coisas, com o lado da magia negra. Aí a primeira vez que eu fui indo e com muito medo, mas acabei indo por causa dela, eu fui pela influência dela.
Aí chegando lá eu vi as pombogírias, tudo incorporado, aqueles coisas muito esquisitas. E aí, após desse dia, dessa primeira vez que eu fui, tinha uma voz do além, uma voz estranha que falava comigo, que era para mim entrar, me influenciando para entrar, fazer parte disto. E foi onde que eu comecei, através dessa voz, fazer parte disso, meus irmãos. Aí, através desse terreiro, que esse terreiro era da irmã dela. E aí, esse terreiro eu comecei a se envolver. Dali eu fui para Umbanda. Depois da Umbanda veio uma voz também forte falando para mim ir para o Candomblé. Aí eu procurei o Candomblé e fui aprendendo as coisas, fui me envolvendo, fui me sujando cada vez mais e me afundando na lama, meus irmãos. E foi aonde que eu fui, eu mais um irmão Carlos, que é de outro ministério, ele estava lá comigo também, ele estava envolvido nisto. E foi onde nós fomos trabalhar lá em Neves, na cidade de Ribeirão das Neves. Nós fomos lá fazer um terraço e nós precisamos dormir lá. E lá é um candomblé, lá é um terreiro de macumba. A casa é tomada por imagem desses espíritos imundos, meus irmãos. E foi onde que chegou uma certa noite que nós dormimos em um quarto. E esse quarto nós não trancava a porta, a chave não. Aí nós dormimos na cama de casal. Eu virei para um lado e o irmão virou para o outro, nós dormimos. Aí em plena madrugada eu senti um forte abalo na cama e tinha uma pessoa pegou a cama a parte da cama, suspendeu ela para cima e saiu arrastando essa cama. Foi onde eu acordei assustado, olhei e vi essa pessoa com um chapéu redondo, alto, forte, musculoso. E foi onde eu vi essa pessoa arrastando a cama. No momento eu achei que era o colega meu. Mas aí, após um minuto, ele me cutucou pelas costas. Foi onde eu olhei para trás e vi que ele estava junto comigo deitado na cama. E foi onde nós testificou essa criatura dos infernos arrastando a nossa cama. O quarto lá era muito grande, meus irmãos, dá mais de 6 metros de uma parede à outra, e foi arrastada a cama até na metade do quarto, meus irmãos. Aí essa criatura saltou a cama bateu no chão, chegou até nos balançar. Essa criatura abriu a porta e saiu para fora de novo. E nós ficamos com medo, acendemos a luz e passamos a noite em claro acordado com medo disto. Quando foi no outro dia, uma pombogira que incorporou na dona dessa casa pegou e falou para nós que era o próprio Lucifer que arrastou a cama com nós para nos assustar, meus irmãos. Foi aonde que nós acabamos esse serviço rápido, nós até apressamos para nós ir embora dali, não precisar mais dormir nessa casa. Aí, meus irmãos, depois disso nós entramos num terreiro de macumba de um pai de santo muito famoso, num bairro de São Geraldo. E esse pai de santo, meus irmãos, ele era cego dos 2 olhos. Quando nós chegamos nesse terreiro, ele mandou a gente ajoelhar de frente a ele. Ele estava sentado numa cadeira, fumando um charuto. E ele pegou e falou a minha cor, falou a minha altura, falou a cor da roupa que eu estava, falou tudo. Através disso, meus irmãos, a gente começou entrando para esse terreiro, começamos a fazer parte desse terreiro. Mas aí um certo dia nós estávamos nesse terreiro, eu vi pessoas lá incorporadas no orixá. Meus irmãos, para lembrar vocês, nunca entrou espírito maligno no meu corpo. Graças a Deus, pela honra de nosso Senhor Jesus Cristo, eles nunca entraram no meu corpo. Aí é onde que eu vi 2 pessoas incorporadas no orixá, no espírito imundo dos infernos, estava lá se debatendo, rolando para um lado, rolando para o outro, meus irmãos. Foi onde que eu vi que ali não era o lugar para mim. Foi onde que eu comecei a ter medo desse espírito maligno e ver que isso é espíritos imundos, meus irmãos. E foi aonde que, depois desse dia que eu vi isso, que 2 pessoas estavam debatendo, eles cobriram eles com lençol branco. E após cobrir esse lençol branco, eles ficam um bom tempo se debatendo debaixo desse lençol branco. Foi onde que ali eu larguei tudo isso, meus irmãos, e parei de mexer com essas coisas, meus irmãos. Mas através disso não foi fácil largar isso, meus irmãos.
Não foi fácil porque ainda eu não tinha batizado, eu não tinha ido para a casa do nosso Pai, Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, foi onde eu conheci a minha esposa, creio nisso. A paz do Senhor. Foi onde eu conheci ela, meus irmãos. Foi onde que eu conheci ela. Ela era do mundo, eu também estava no mundo bebendo. E eu já estava determinado a largar o mundo e ir para o braço de Jesus Cristo, que eu já estava cansado de ser escravizado por esses espíritos malignos, esses espíritos imundos, meus irmãos. Aí foi onde que através de mim ela se converteu. Eu falei com ela que para ela escolher a bebida ou eu, e falei para ela de Jesus Cristo, que é um caminho certo a seguir. Falei com ela sobre a minha vida passada, sobre os espíritos malignos, que eu era do terreiro de Macumba, e foi onde que ela foi tendo temor e querendo largar essas coisas. Ela fumava, ela bebia, ela tomava cachaça, e eu também bebia. E foi aonde nós resolvemos ir para os braços de Jesus Cristo. Nós começamos a ir para a igreja Deus Amor, e através disso nós foi adquirindo cada vez mais força. Aí nós mudamos para um sítio lá na cidade de Esmeralda, meus irmãos. E foi aonde eu conheci um irmão muito abençoado na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Júlio César, da igreja Santidade e Arrependimento. Foi aonde que ele estendeu a mão dele para nós, foi onde que ele nos apoiou, meus irmãos. Nós passamos muita luta, nós batizamos nessa igreja dele, meus irmãos. Hoje nós faz parte dela. E aí nós batizamos nessa igreja, e foi onde que Deus começou a agir na nossa vida, após o batismo. Eu e minha esposa, nós casamos, hoje nós moramos juntos. E foi aonde que o pastor estendeu a mão para a gente, nos ajudou a pagar o aluguel nosso, meus irmãos. Todas Nós as morávamos no Esmeralda, e nós nós abrimos o vídeo e conhecemos o pastor Júlio César pelo vídeo. E antes disso, nós estávamos orando a Deus, pedindo a Deus para que nós achássemos uma igreja de santidade, uma igreja fiel a Deus, né? Uma igreja que ia ter diferença, porque a maioria das igrejas hoje em dia não está tendo diferença. Você não vê amor, você não vê compaixão, né? Até tanto eu estava indo na igreja de amor, mas meu esposo, né? E ali nós era muito assim, julgado, né? As pessoas não ajudavam nós voltar mesmo para firmar na igreja, no Deus do Amor. As pessoas olhavam para a nossa cara, ficavam rindo, caçoavam, apontavam, né? Até tanto, né, irmãos? Nós pedimos assim, nós estávamos indo a Deus do Amor lá na Esmeralda. Nós foi até humilhado dentro da igreja, né? Só que nós estávamos preparando, esperando o nosso padrinho de casamento resolver para comprar aliança para nós casar. Então ali nós fomos muito julgados dentro da igreja, nós fomos desprezados dentro da Deus e Amor. Eu já fui várias vezes desprezado dentro da igreja Deus e Amor. Meu esposo foi desprezado dentro da igreja Deus e Amor. Até tanto que chegou uma irmã que toma conta da igreja, da Nova Vista, né? Ela é dirigente da Deus e Amor. Ela chegou após a mim e falou: casar para quê? Você tem que querer sozinho, você tem que casar com Jesus. Irmãos, como que você vai casar com Jesus, sendo que você tem uma filha com o seu esposo? Com o seu esposo, né, irmãos? Tem que casar para fazer a obra de Deus, né? A palavra de Deus fala assim: antes casai do que ficar formigando, né? Na prostituição, para lá e para cá, fica com um com o outro. É melhor que case, porque para não pecar diante de Deus, que Deus deixou o casamento, foi para não ficar pecando na prostituição. Então, irmãos, eu paguei um preço muito caro por ele, pro meu esposo, Cristiano. E orando, batendo o pé, orando, buscando a Deus, irmãos. Então, assim, eu achei errado das irmãs Deus Amor achar assim que solteiro, viver, casa hoje, separa, que Deus está abençoando, que Deus está errado, irmãos. Se você casou, tem que ser casado até a morte, até o fim. Se o seu esposo está desviado, ou o seu esposo vai na igreja, tem que pagar o preço, orar, jejuar, buscar para o Senhor mesmo.
que eu tive essa experiência. Então eu paguei um preço muito caro, irmãos. Não foi fácil de estar com meu esposo, casado hoje, né? Então assim, eu tive outro companheiro, mas Deus me deu vitória com o Cristiano. Então nós casamos, nós somos casados aí, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? E nós conhecemos o pastor Júlio César. Então ele nos apoiou, nós veio até a ele, nós conhecemos a igreja, conhecemos ele. Ele é uma pessoa muito usada no amor de Deus, ele é muito sincero, é difícil hoje você achar um pastor muito sério com as coisas de Deus. Então assim, nós comentamos com ele a nossa situação que nós estávamos passando, imediatamente ele foi, pagou um barracão de aluguel e colocou nós dentro, não para fazer bonito, nem para aparecer, mas ele viu a nossa sinceridade e a nossa honestidade, a vontade de nós servir a Deus, e ele nos apoiou, né? E Deus vai abençoar cada dia mais ele, e né? Ele não cobra nada de ninguém, ele não joga na cara, ele não briga, ele não acha ruim. As ofertas que ele pega é para ajudar os membros e as obreiras necessitados. E ele faz campanha nas ruas, leva a cesta básica para os necessitados, leva a palavra de Deus e ainda leva o alimento, irmão. Porque o certo é esse. O pastor vai lá que ama as almas, ele morre por elas, ele luta por elas. Então o pastor tem que ir atrás das almas, né, meus irmãos? Ele vai atrás das almas, ele vai até no bar de viaduto que nós chegamos a ver, ele diante das pessoas. Às vezes as pessoas até ignoram ele, pessoas querem debater com ele, mas Deus está na vida do pastor Júlio César. Eu agradeço a Deus por ter essa igreja, né? Essa igreja é uma igreja muito abençoada. Eu me sinto bem nessa igreja, não porque o pastor está nos ajudando, mas você vê algo diferente dentro da igreja. Nós viu que ele tem o espírito da verdade na vida dele, porque ele é muito honesto, sabe? Ele passa as provas dele, as lutas dele, porque tem esposa e filho para criar. Então nós membros temos que orar e jejuar pelo pastor, porque ele é anjo da igreja, ele ajuda e nós também temos que ajudar ele em oração, em jejum. Ele tem a igreja dele, as ofertas é para ajudar os necessitados, e realmente ele ajuda mesmo, meus irmãos. Nunca houve pastor nenhum de igreja nenhuma, desde quando eu conheci a igreja, já me ajudou a pagar um aluguel para entrar e dar cesta básica para meus filhos, sem reclamar, sem falar. Já várias vezes já me deram cesta básica e já reclamou de mim. Realmente, meus irmãos, hoje em dia você não vê mais pastor indo atrás das almas que estão sofrendo lá fora na garra de Satanás. Hoje em dia você vai nas igrejas, se você está passando por necessidade, eles viram as costas para você e você tem que se virar. Eles não têm o primeiro amor de Cristo, eles não têm amor às almas. O pastor Júlio César tem amor, ele vai atrás das almas que estão sofrendo lá dentro. Que ser pastor dentro da igreja é fácil. Eu quero ver pastor ir atrás das almas, entrar dentro de favela, ir atrás das almas, buscar. O pastor tem que ter amor, tem que ajudar a igreja, meus irmãos. E ele é homem de Deus, meus irmãos. Ele é homem de Deus. Toda a minha vida que eu fui na igreja, nunca vi igreja nenhuma dar cesta base para ninguém, meus irmãos. Nunca vi. Ele vai nos mendigos, ele entra de vila, favela, para ganhar alma para Jesus, falar de Jesus. Agora, aqueles que estão julgando o pastor, eu quero ver vocês ir nas favelas, fazer o que ele faz, descer, perecer pelas almas, orar e jejuar e pagar o preço. Então os pastores que se levantam contra o pastor, porque não tem inveja, porque não faz o que o pastor faz. É fácil julgar e levantar contra o pastor. Eu sou contra esses pastores que levantam contra o pastor Júlio César, porque ele tem um amor verdadeiro de Jesus e Deus levantou ele para ajudar hoje os que estão precisando. Meus irmãos, então esse é o meu testemunho. Eu tenho muitos outros testemunhos, só que vai ficar muito grande se eu falar aqui agora. Então quero agradecer o pastor Júlio César por ter nos apoiado. Ele é um homem de Deus mesmo, nos ajudou e está nos ajudando. E eu quero agradecer a vocês aí. Hoje eu tenho Jesus, eu fui batizado, sou da igreja do pastor Júlio César, Santidade e Arrependimento. Meus irmãos, e hoje a minha vida assim, se transformou. Não tem nem comparação de antes com agora.
Então, meus irmãos, aceita Jesus Cristo enquanto é tempo, porque esse mundo será destruído, meus irmãos. Esse mundo será tudo destruído. Não se preocupe com bens materiais, carro, casa, meus irmãos. Preocupe com a sua salvação, meus irmãos, enquanto é tempo, meus irmãos. Não preocupem com o que comer, com o que beber, porque Deus suprir as suas necessidades, meus irmãos. Não preocupa com a sua salvação, meus irmãos, porque esse mundo vai E ser destruído. E eu quero agradecer a vocês por terem nos escutado. E você só vai vencer com jejum, oração, com arrependimento, com batismo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Só vai vencer aquele que quer Jesus. Só vai vencer aquele que está com o Espírito Santo do arrependimento na sua vida e buscar a Deus com toda sinceridade. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena buscar e reconciliar com Jesus e largar as vaidades, largar o pecado, a prostituição e seguir e ouvir o seu bom pastor que pastorear a sua que pastora as ovelhas com carinho, com amor, e quer ver a sua ovelha na santidade, no arrependimento, porque pastor que fala que pode beber, que pode usar maquiagem, pode arrumar cabelo, que pode isso, pode aquilo, é mentira, irmãos. Então o pastor que ama a sua ovelha de verdade, põe ele na doutrina, ajuda ele e põe ele no eixo do Espírito Santo de Deus, porque sem o batismo, sem a doutrina, nós não vamos ver a Deus. Televisão não é de Deus, coisas de dança não é de Deus. Então vamos se arrepender agora, porque vale a pena servir a Deus, irmão. E case e seja casado com seu esposo. Não larga seu esposo para casar com outro, porque é pecado diante de Deus. O casamento é um só. Então tem que orar e buscar Deus e ler a palavra do Senhor. Tiago 1. Lá Deus vai falar com você. E Pedro 1 e 2 Pedro, que Deus vai falar com vocês ali, que nós temos que viver como cristão, nós temos que viver como Jesus, ser santo como Ele é, esforçar na palavra do Senhor, esforçar, irmãos. Se vocês não esforçar, vocês não vão conseguir. Então, assim nós agradecemos nosso pastor Júlio César. Hoje eu falo que eu sou feliz, eu estou dentro de uma igreja abençoada por Deus, porque eu já andei em várias igrejas e nunca senti tão bem nas igrejas, irmãos. Então, aí está aqui o testemunho, e eu também tenho um testemunho para contar, irmãos, que várias coisas de testemunho que a gente passou, né? Até demônio a gente chegou a ver, depois que a gente veio para a igreja do pastor Júlio César. Deus tem abrido nossos olhos espirituais, Deus tem nos ajudado, Deus tem colocado muitas coisas nas nossas vidas, nós temos aprendendo muita coisa espiritual, nós estamos enxergando a verdade, enxergando o que é de Deus, o que é do diabo, entendeu, irmãos? Então vale a pena servir a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue falando nos vossos corações e o Espírito Santo, meus irmãos. Muito obrigado. A paz do Senhor esteja convosco. Amém.